Esteja com cada um de vocês, precioso irmão, preciosa irmã. Deu um probleminha aqui no aparelho, nós estamos tendo atrasado, mas não é por nós, mas por causa da aparelhagem, que havia esses tempos de chuva também, atrapalha um pouco. E aparelho é aparelho, né? Então nem sempre ele está bem. Mas nós estamos bem. Nós estamos bem. Creio que vocês também estão bem, com saúde, com força, mesmo que estiver com alguma coisa que não está certa, o Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, Ele colocará em ordem, colocará em movimento aquilo que está parado, se é um organismo, se é um rim, se é um pulmão, se é um intestino, se é que seja qual for o órgão que estiver sofrendo dano, o Senhor Jesus Cristo, Ele muda. O Senhor Jesus Cristo é Criador. Ele cria coração novo, Ele cria rim novo, Ele cria pulmão novo. Porque Jesus não é reformador. Jesus é Criador. Eu faço novo céu e nova terra. Então ele é de fazer novo, né? Ele criou esquilo para o Mombrana onde não tinha esquilo. Aonde não tinha esquilo, ele criou esquilo. E ele perguntou para o Mombrana: quanto esquilo você quer? O Mombrana falou: eu quero 5. Ele falou: então você tem os seus 5. É só falar a palavra e o esquilo aparece. E o irmão Branda diz que do esquilo, ele apareceu em cima de uma moita, que o esquilo não vai naquela moita, ele não gosta daquela moita. Ele não encontra esquilo naquele tipo de moita de jeito nenhum. E justamente naquela moita que você não encontra esquilo, porque não está na natureza dele de viver naquela moita, andar naquela moita. Não sei se a moita tem algum cheiro que não agrada a ele, ou tem espinho, que o esquilo não vai naquela moita. E o esquilo estava naquela moita, aonde o esquilo não vai. Deus provando por Mombrana, mostrando por Mombrana, que ele estava com ele. Que o poder da palavra falada funciona. O poder da palavra falada funciona. Então o Mombrana, ali Deus deu para ele o poder criativo. O poder criativo é o poder de Elohim. O Elohim, o existente de si mesmo, é o poder criativo. Poder criativo. Porque quando Deus esteve da eternidade sozinho, Mombrana diz que ele habitava no oceano do amor. O seu nome era El. É o I ou L? Era El. Era El. O primeiro nome dele era El. Por isso que todo termina El, Manuel, tudo El. Tudo El. Era o existente de si mesmo. Depois, quando ele criou o anjo, ele muda de nome. Ele muda para Elohim. Elohim já é criando os anjos. Antes de criar os anjos, sozinho no oceano do amor, era El. Depois que ele cria os anjos, é Elohim. Elohim. Depois que o anjo é criado, que os anjos começam a adorá-lo, que ele passa a ser adorado, ele é chamado de Deus. É chamado de Deus. Porque o Mombrana disse: Deus é objeto de adoração. Como ele passou a ser adorado pelos anjos, porque até então não tinha quem adorava ele. Ele estava sozinho. Então era El. O I e o L. El. Quando ele criou os anjos, ele passou a chamar Elohim. Elohim. E depois que os anjos estavam criados, ele já não era Elohim, ele era Deus. Deus.
Aí os anjos adoravam ele, porque ele era Deus. Deus é objeto de adoração. E uma vez que os anjos estavam adorando ele tinha uma família no céu. Porque toda a família no céu e na terra recebe seu nome. Então ele tem uma família no céu. E essa família levou ele a chamar Jeová. Jeová significa aquele que tem uma família. Aquele que tem uma família. Então, depois Elohim, depois Deus, depois Jeová. Quando ele está como Jeová, que tem uma família, sua família cai. Sua família cai. Os anjos, terceira parte, caiu do céu. Depois Adão e Eva caem no jardim, então céu e terra tem queda. O céu e a terra agora tem queda. Lá do céu, terceira parte dos anjos, e aqui na terra Adão e Eva. Aí a família de Deus se perdeu. Perdeu a família. E quando a família se perdeu, ele se abre como uma fonte de 7 cores, disse o irmão Branham. Essa fonte de 7 cores é que manifestou seus atributos de Jeová Jiré, Jeová já faz, e assim por diante. 7 nomes de redenção. Jeová Jiré, Jeová Rafaz, e assim foi esses 7 nomes de remissão de Jeová. E com esses 7 nomes de redenção, que ele vem como para Abraão, ali criando aquele cordeiro, quando Isaac estava para ser morto, parece que é Jeová Jiré, aquele que proveio um sacrifício. Depois ele vem como Jeová nossa bandeira, Jeová nossa paz, Jeová nosso pastor. E aí tudo deriva de Jeová. Tudo sai de Jeová como uma fonte. Jeová se torna uma fonte que fornece 7 socorros para essa família caída. 7 socorros para essa família caída. Como está escrito ali em Deuteronômio 28, que ele fala assim: se o inimigo vier sobre vocês, eu abro 7 caminhos de fuga. Se o inimigo entrar por você por uma porta, eu abro 7 portas para que você escape do inimigo. O inimigo tem uma porta e Deus tem 7. 7 portas de fuga do inimigo. E essas 7 portas é esse derivar de Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová nossa bandeira, Jeová nossa pai, Jeová nosso pastor. E tem mais ainda ele entra como El Shaddai, aquele que amamenta com 2 seios, que é o Antigo e o Novo Testamento. É o Antigo e o Novo Testamento. É os 2 seios de Deus. Quem disse isso é o William Marião Branham. Que os 2 seios de Deus que amamenta seus filhos é o Antigo e o Novo Testamento. E também ele fala em Malaquias capítulo 4, que ele trará salvação debaixo da sua... para nós nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. O irmão Branham disse que aquelas 2 asas é o Antigo e o Novo Testamento. É o Antigo e o Novo Testamento, o qual ele falou para o judeu. O qual ele falou para o judeu quando ele estava no Monte da Oliveira, observando Jerusalém,
e falou assim, e chorando, e falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vós. Irmão, quantas vezes? Não é uma só não, quantas vezes ele falou com Jerusalém. Eu quis reunir vós debaixo das minhas asas, Antigo e Novo Testamento, como a galinha reúne os seus filhinhos. Mas vós não quiseste. Mas vós não quiseste. E quantas vezes Deus está querendo reunir nós debaixo das suas asas, que é o Antigo e o Novo Testamento. Mas eu pergunto, o povo quer? Israel não quis. E o gentio quer? O gentio quer procurar abrigo em Deus? O gentio quer ficar debaixo das asas de Deus, aonde tem segurança? Não quer. Como Israel não quis. Você fala, pastor, mas como que é que você pode falar que Israel, que o gentio não quer, como Israel não quis? Porque lá em Romano, o apóstolo Paulo fala, tudo termina em desobediência. Tudo termina em desobediência. Ele falou assim, que Deus cegou Israel para dar uma oportunidade para nós. Agora ele está cegando nós para voltar para Israel, ele tem que cegar nós. Cegou Israel para entrar do gentio. Agora ele cega o gentio para voltar para Israel. Tudo se encerra em cegueira. Cega Israel, abre o olho do gentio. Cega o gentio, abre o olho de Israel. Israel está ficando com o olho aberto para reconhecer o Messias, que até agora não tem reconhecido. Enquanto que o olho de Israel vai ficando aberto, o do gentio vai fechando. Olha, eles não estão vendo mais, o povo gentio não vê Jesus como Deus, vê como segunda pessoa, não vê como ele é o primeiro e é o último, vê ele como segundo. Até mesmo vê com o olho tão fechado, que eles têm que a dificuldade de ver o Mombrana como profeta, sendo que a Bíblia é recheada de profeta e Deus nunca trabalhou sem profeta. Deus nunca trabalhou sem profeta, como o lavrador não trabalha sem o sol. O lavrador não trabalha sem o sol. E como Deus não trabalha sem profeta. Deus não trabalha, é a natureza de Deus. É o padrão de Deus, é trabalhar como profeta. Vai nós mudar isso? Vamos nós querer mudar isso? Israel quis mudar. Israel não aceitou Jesus. Ele disse que eles tinham Moisés. E Moisés ele conhecia, mas Jesus não sabia de onde vinha. Ele preferia ficar com Moisés. E com Moisés estava até hoje. Tanto é que precisa Moisés vir para o próprio Moisés explicar para ele. E de quem eu falava de Jesus, não falava de mim mesmo. Um profeta Deus levantará semelhante a mim. E quem não ouvir esse profeta será cortado. Eu estava se referindo a Jesus. Porque lembra do eunuco do caminho da Gálacia, que estava lendo o livro de Isaías, e Deus falou para Felipe, vai lá no caminho da Gálacia, que está passando um homem lá, um eunuco, e está lendo e não está entendendo. Está lendo e não está entendendo. Vai lá e ajuda ele. Aí Felipe foi lá no caminho da Gálacia, lá ia passando o eunuco com a carruagem, que ele era oficial da rainha, da Etiópia. Aí Felipe, acompanhando a carruagem, correndo ao lado da carruagem, perguntou, o senhor entende o que o senhor lê? Ele falou assim, como eu vou entender se ninguém me explica? Ora, o homem era oficial da rainha. Para ser oficial da rainha tinha que ter estudo. Tinha que ter estudo. E ele não estava entendendo o que estava lendo. E nós está entendendo?
Nós entendemos? Também não entende. Se ele não entendia, nós também não entendemos. Aí eu li a Bíblia de capa a capa. Pode ler 200 vezes. Se Deus não subir com você na sua carruagem, se Deus não sentar ao seu lado, como Felipe sentou ao lado do eunuco, e ele perguntou para Felipe, o profeta está falando de si mesmo ou ele está falando de outro? Felipe falou assim, ele está falando de outro. Ele está falando de Jesus. Aí o eunuco perguntou para Jesus, e o que impede de eu ser batizado? É ele que tem água aí? Felipe falou, então vamos batizar. Batizou ele, e dali para frente ele foi embora na sua viagem, batizado, crendo em Jesus, não precisa mais, né? Uma vez que você creu no Senhor Jesus Cristo e for batizado no seu nome, o resto está com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo termina a jornada. Não precisou mais de Felipe. Não precisou mais de Felipe. Felipe já deixou ele, porque já tinha encaminhado ele para Deus. E aí, como o irmão Brana disse, pregar é a minha obrigação, mas cuidar dos eleitos é de Deus. A minha obrigação é pregar. Essa é a minha parte. Mas quem cuida dos eleitos é Deus. Quer mensagem para isso? Ela chama O Sinal, vindo da Gráfica de Goiânia, capa amarela. O Sinal. Ele fala, a minha obrigação é pregar, mas cuidar dos eleitos, quem cuida é Deus. É Deus. É como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. O homem tem a sua parte, seu limite, mas termina com Deus, tudo termina com Deus. Eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento vem com Deus, crescer na fé, crescer no amor, crescer na obediência, crescer no respeito. Crescer no respeito. Isso aí vem de Deus, Deus que dá crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Agora, quando Deus se abre, porque na mensagem, eu creio que é conferência, ou é a mensagem, o rei rejeitado, uma dessas duas mensagens, o irmão Brana disse que quando Adão e Eva caiu no jardim do Éden, os anjos entram no céu e falam para Deus assim, os teus filhos caíram lá na terra. Os teus filhos caíram lá na terra. Daqui já caiu a terceira parte dos anjos, agora tem uma segunda queda. Está caindo tudo, né? Já caiu a terceira parte dos anjos aqui. E já foi expulso, agora lá embaixo tem outra queda, que é da Adão e Eva. Aparentemente, a gente vai ver um Deus triste, um Deus cheio de decepção, falando, poxa, vieram causar dano aqui no céu, bem aqui na minha presença, querendo construir trono para ser semelhante a mim, referindo a Satanás. E eu expulsei, chutei fora quem... Essa palavra chutar, irmão, essa palavra chutar, o irmão Brana usa ela na mensagem sepultamento, ela saiu nova agora do crente da Bíblia, chutar. O irmão Brana diz que ele chutou a porta do inferno, onde estava Lucifer, ele chutou. Então, quando ele expulsa aqueles anjos, o céu agora está sossegado. Os causadores de dano, os revoltados, o causador de motim foi expulso. Mas aí vem a notícia, mas lá na terra
caiu Adão e Eva. Aparentemente, como eu disse, nós vai ver agora um Deus revoltado, nós vai ver agora um Deus triste, nós vai ver um Deus cheio de decepção, agora de cabeça baixa no trono, né? Aqui é precisando ser consolado por Gabriel, Miguel. Aparentemente parece que é isso, mas não é não. Nada disso aconteceu. Nada. Ele levanta em pé. Ele levanta em pé. Aquele manto glorioso dele se esparrama ao seu redor. E ele fala assim: agora eu vou manifestar o meu amor. Agora eu vou tirar de dentro de mim tudo que está dentro de mim. Aí sai 7 nomes de redenção. Aí, como uma mina, ela manifesta água, assim Deus manifesta 7 nomes de redenção. E fala: eu vou em busca da minha família. Mas não disse que ia buscar os anjos. Os anjos não. Os anjos que ele expulsou do céu, não. Mas quem caiu na terra, ele falou: vou buscar. Mas quem caiu do céu, eu não vou. Quem caiu do céu, caiu maior. Né? E quanto maior é a altura, maior é o tombo. Quanto maior é a altura, maior é o tombo. Quem caiu do céu, ele não veio buscar, não. Ele veio buscar quem caiu na terra. Aí ele vem com esses 7 nomes e começa a se manifestar em busca da sua família. E quando vem Jesus, nascido de Maria, quando vem Jesus, esses 7 nomes de redenção, ele embute dentro de Jesus, como um rio de água doce, ele embute dentro do mar, e esses 7 nomes se embute dentro de Jesus, porque tudo que estava em Deus foi derramado em Jesus. E dentro daquele homem, que eu não sei se pesava 50 quilos, parece, que não era de grande estatura, estava dentro dele a plenitude da divindade, como está escrito em Colossenses, creio que é capítulo 2. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habitava dentro de Jesus. Mas Jesus se manifestou aqui na terra com todos esses atributos dentro dele. E quando ele morre no Calvário, e quando ele diz está consumado, consumado aqui na terra, né? Mas ele ainda tinha um trabalho para fazer lá no inferno, porque termina na terra e vai para o inferno, buscar a chave da morte e do inferno. E também tinha que levar o pecado, a enfermidade de Satanás e devolver para ele, porque você tem que devolver para o dono. O irmão Branham disse que desceu lá como um bode emissário, levando o pecado do altar e entregando para Satanás. É teu. O que ele quis dizer? O câncer é seu, tuberculose é seu, AIDS é seu, tristeza é sua, angústia é sua, lamentação é sua, murmuração é seu, tudo que é seu eu vim trazer para você, porque você é dono. E eu vim pegar o que é meu, a chave da morte, a chave da vida, meus filhos, que está Abraão, vim pegar o que é meu e levar embora para casa.
vim pegar o que é meu. Foi aí que ele ressuscita. O irmão Branham diz que vivendo, ele nós amou. Que morrendo, ele levou, ele nós salvou. Que sendo suportado, ele levou o nosso pecado. Que ressuscitado, ele nós justificou. A palavra justificou é que o seu pecado foi jogado no mar do esquecimento. Ele justificou. E ele justificou. E subindo a altura, ele foi abrindo o caminho. Ele foi desentulhando aquele caminho, velho caminho, o qual um dia ele abriu para vir ser adorado por Adão e Eva. Esse caminho foi, o irmão Branham usa uma palavra, não é bloquear, é outra palavra, como entulhado, creio que é entulhado, ou bloqueado. Na mensagem de ressurreição, irmão Branham, ele desbloqueou o caminho já era feito. Não há nada novo, o caminho já existia. Era o caminho que ele descia para Adão e Eva, para vir no jardim do Éden, ser adorado por Adão e Eva. Esse caminho foi bloqueado. Ele desbloqueou o caminho. Que o irmão Branham disse, a nossa oração não subia, a nossa oração não descia. Porque cada vez que a oração descia, ele ficava segurando no ar, que nem segurou. Gabriel, quando veio trazer a resposta da oração para Daniel, ele segurou Daniel 21 dias e só soltou porque Miguel tomou a dor de Gabriel. Falou assim, vem lutar comigo, Satanás. Ele falou, tu, Gabriel, desce lá para levar a resposta para Daniel. E isso era 21 dias. Já tinha saído a ordem. Gabriel falou para Daniel, Deus já deu a ordem. O negócio é ordem, viu? Deus já deu a ordem para me vir, trazer a resposta para ti, porque você é muito amado por Deus. Só que Lucifer me segurou 21 dias. Mas Miguel veio à minha defesa e eu desci aqui. Miguel veio. Miguel é Jesus. No ministério de guerreiro, ele é Jesus. Miguel é Jesus, o irmão Branham diz, Miguel é Jesus, no seu ministério de guerreiro. Ele tem muito ministério, tanto que ele tem que confunde as pessoas, porque o limitado não vai entender o ilimitado. Nós somos limitados, não vai entender um ser que é ilimitado. O irmão Branham diz que a nossa mente é de canário. Uma mente de canário vai entender o quê? Vai entender um universo sem fim. Não tem como. Aí, como Jesus, ele veio fazer o quê? Buscar sua família que foi perdida. E buscando a sua família perdida, ele volta a ser novamente quem? Jeová. Ele volta a ser novamente Jeová. Por quê? O irmão Branham estava andando e ele ouviu uma voz que disse assim para ele, o Jeová do Antigo Testamento é o Senhor Jesus Cristo do Novo. Não tem dois. Jeová e Jesus é o mesmo. Só que Jeová significa aquele que tem uma família. E a Bíblia disse que toda família no céu e na terra recebe o seu nome. Toda família no céu e na terra recebe o seu nome. E tudo que estava em Deus derramou em Jesus. Tudo que estava em Jesus derramou na igreja. Jesus não segurou para ele. Até a chave da morte e do inferno, e até a chave do reino que estava com Pedro, que é três é a perfeição. Na mensagem, não sei se é a mensagem Shalom, não sei se é Shalom, ou é uma verdadeira testemunha, acho que é Shalom. Ele fala assim, Deus entregou para a igreja as 3 chaves.
Porque tudo que estava em Deus derramou em Jesus. Tudo que estava em Jesus foi derramado em quem? Na esposa. Porque toda a semente que está no homem derrama na esposa, senão não nasce filho. Se o homem não derrama sua semente na esposa, não nasce filho. Entre o filho e o pai tem que ter uma mulher. Entre o filho e o pai tem que ter uma mulher. Porque é através dela que manifesta a semente. A mulher é terra. A mulher aponta para a terra. E o homem aponta para o lavrador. O homem é o lavrador e a mulher é a terra. Então esse intermediário da manifestação numa criança não manifesta no homem porque ele tem semente, como não manifestava em Deus, por ele ter toda a semente. Ele precisava de uma igreja. E essa igreja, ele conquista ela no Calvário, que saiu ao lado dele com a lança. E ela foi inaugurada em Atos 2. Daí Deus derramou na igreja, que já veio a coluna de fogo, já dividida como língua, repousando sobre cada um. Porque cada um de nós é um templo do Espírito Santo. Se nós é um templo, nós tem 3 repartições. Nós tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Corpo, espírito e alma. E a nossa alma é o lugar santíssimo, onde está a panela dourada com maná. A palavra que não desvanece, não estraga. A palavra de Deus não estraga na nossa vida. O bicho não come a palavra de Deus. Ela não evapora. O maná vaporava quando não era coído. E aquele que ficava por outro dia juntava bicho. Mas aquele que estava na panela dourada nem juntava bicho nem evaporava. É a palavra na nossa alma, não evapora, não vai embora. Não tem como ir embora. Ela está na panela dourada, e a panela dourada é Jesus. E também a companhia da glória da Shekinah, que é a coluna de fogo, clareando os 2 querubins, como o Antigo e o Novo Testamento, fazendo sombra sobre o propiciatório. E ali estava a vara de Arão florescida e dando amêndoa, que é nós estamos ali, com uma vara de Arão. E a vara de Arão, ela testemunha que Arão era o sacerdote. A maneira de provar que Arão é um sacerdote era a vara dele florescida. E a maneira de provar que Jesus é Deus é nós florescidos e dando amêndoa, dando fruto. Por isso que pelo fruto conhece a árvore. E Jesus é a árvore, nós é o fruto. Através de nós, Jesus se torna conhecido. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde com Jesus. Vou entrar para as perguntas da tarde, então. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: é possível a pessoa ter todos os dons de Espírito Santo e não ter o doador dos dons? Com certeza, irmão Marcelo. Isso. Irmão Marcelo, com certeza. Sabe por quê? Quando Eliezer encontrou com a Rebeca, eu creio que é a Rebeca, tem a Rebeca e tem a Raquel, né? A Rebeca, lá na beira do poço, que ela deu água para ele, depois deu água para o camelo, aí ele deu para ela bracelete e deu para ela mais uma joia. Aí o irmão Branham vem e fala assim, que aquela joia que Eliezer deu para ela era o Sidão. Mas ela não tinha Isaac. Aí ela teve ainda que dar posada para o camelo, para Eliezer, teve que dar pasto para o camelo, desarrear o camelo, outro dia tomar uma decisão. Ela tinha todo o bracelete e não tinha nem tomado uma decisão se ela ia ter com Isaac, se ela ia encontrar com Isaac, nem decisão ela tinha tomado ainda, e já tinha o bracelete, que é o Sidão. Aí no outro dia, Eliezer falou: eu tenho pressa, preciso ir embora, e a moça vai comigo. Aí os pais dela, com o irmão dela lá, falou assim: nós não podemos fazer nada. Nós não podemos decidir por ela. Chamaram a Rebeca e falou: você quer ir com o homem? Ela falou assim: eu quero. Aí ela montou no camelo e foi encontrar com o Isaac. O Isaac foi o último. O último foi Isaac. Mas antes de encontrar com o Isaac, ela tinha dado água para o camelo,
tinha dado pasto, tinha desarreado o camelo, tinha dado posada, não tinha decidido ainda se ia ou não ia, no outro dia que ela decidiu, e já tinha todos vocês, já tinha todos os dão. Então você pode ter todos os dão e não ter o adoador. Como você pode ter a fazenda e não ter o fazendeiro, no caso de Ruth. A Ruth tinha a fazenda para catar as suas migalhas, mas não tinha o fazendeiro. Ela tinha as espigas, as migalhas, que sustentava ela e sustentava a Noemi, mas ela não tinha Boaz. Como marido, não. Depois que ela deitou no pé dele, deu 6 medidas para ela, que é 6.000 anos de trabalho. Aí que Noemi falou para ela: agora você aquieta, que daqui para frente é Boaz que vai trabalhar. Ela se aquietou e Boaz foi para a porta da cidade para trazer a remissão para Noemi e ganhar a Ruth. Então, antes dela ter o fazendeiro, ela teve a fazenda, andou na fazenda com ele. Então você pode ter os dão e não ter o dono do dão. Que nem a moça. Tem uma moça, a ver, ela ganha relógio do rapaz, a ver, ela ganha correntinha, ela ganha cordão do rapaz, ela ganha anel do rapaz, ela ganha sapato do rapaz, ganha roupa do rapaz, e não é casada com ele. Mas ganha bastante presente dele, mas não é casada com ele. É o causa do sistema denominacionais, que eles têm os dão e não tem o dono do dão. Aí um homem sentou ao lado do irmão Brana, numa reunião, e perguntou para o irmão Brana assim, era um homem muito sábio, falava em muito idioma. Ele falou para o irmão Brana assim: o senhor conhece a Bíblia? O irmão Brana disse assim: eu conheço o dono. Eu conheço o dono da Bíblia. Qual é que é o maior? A Bíblia ou o dono? Qual é que era maior? A roça do Boaz ou Boaz? Então ele falou: eu conheço o dono. Tem muita gente que conhece a Bíblia. Tem a Bíblia, mas não tem o dono. Trabalha na roça de Jesus, mas não tem o dono da roça. Fala em língua estranha, profetiza, interpreta a língua estranha, tem visão, tem sonho bonito, mas não tem o dono. Aí eu fui no céu, Deus me levou eu no céu. Levar no céu é uma coisa, morar no céu é outra. Há uma diferença entre ver céu e morar no céu. Eu também posso ir no banco, ver bastante dinheiro na mão lá do funcionário lá do banco. Ver bastante dinheiro contando lá, mas não tem, não é meu. Ver é uma coisa, ter é outra. Ver céu é uma coisa, ter o céu é outra. Ver Jesus é uma coisa, ter Jesus é outra coisa. Ler a Bíblia é uma coisa, mas ter o dono da Bíblia é outra coisa. Você pode ter a Bíblia e não ter o dono. E eu prefiro ter o dono, porque se eu tenho o dono, eu vou ter a Bíblia. Cadê a Ruth? Quando ela casou com Boaz, ela teve a fazenda. Ela casou com Boaz e se tornou fazendeira. É casar com Jesus e ser herdeiro do que ele tem. Vamos para o pedido de oração da tarde. João William, pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Nintz, pede oração ao seu favor e sua família. William Pinheiro, pede oração à sua família e seu lar. Irmão Marcos Geraldo, pede oração por soluções de problemas. A irmã Adriane Brites, pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Olivia Marcelo, pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração também ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E também ao presidente Jair Bolsonaro. O irmão Israel da Costa pede oração à sua família. O irmão Antônio Carlos pede oração ao seu favor e família. A irmã Andréa Rodrigues pede oração à sua família. Nós vamos orar, irmão, sabendo primeiramente que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está pronto a nos ouvir e pronto a nos socorrer. Então vamos orar, que sabemos que a nossa oração é respondida, não porque somos merecedores, somos dignos, não. A graça de Deus dá para nós esse privilégio, a graça de Deus. O sangue de Jesus, intercedendo por nós, Ele dá para nós o direito de ser ouvido, o direito de ser socorrido.
o direito de ser curado, o direito de ser libertado. Graças a esse precioso sangue derramado no Calvário, ele leva nós na presença de Deus. Senhor Deus, cada ouvinte que está ouvindo, que vai ouvir essa mensagem, que a tua graça inuda a sua vida, inuda seu coração, que traga cura, libertação para cada filho e filha do Senhor. Como a Mandurce recebeu o seu filho, o seu neto de 6 anos, que não falava, agora fala. A minha esposa, que 20 dias não sai do banheiro, que nada, não tem remédio que controla o intestino. Até mesmo chegou a ir para o hospital, tomar soro, mas nada resolveu. Mas agora, pela graça de Deus, está sã, pelo Calvário, bendito Calvário, maravilhoso Calvário. Calvário, o qual nós liberta. Muito obrigado pelo Calvário, Senhor, muito obrigado. Deixa nós andar dentro desse Calvário, caminhar dentro desse Calvário, sem sair para fora, mas viver dentro desse Calvário. Ajuda teus filhos, Pai. O Senhor sabe as suas necessidades, dessa mãe, desse pai, dessa moça, desse moço, dessa criança, dessa gestante, desse ancião, que o Senhor venha, Pai, com teus braços, cheio de dádiva, e derrama sobre cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha uma boa tarde, irmão, com Jesus. Seja feliz com Jesus. Não olhe o mundo. Nós não tem nada a ver com o mundo. Nós não somos do mundo. Como Jesus disse, eu não sou do mundo, como vós também não é do mundo. No mundo terei aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, nós vencemos também. Olha só para Jesus. E que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde.